É um prazer falar com a senhora. Esses dias eu estava lendo um livro da Rosa Clias e ela cita a senhora várias vezes no livro e foi uma surpresa muito boa, porque ela conta a trajetória da vida dela inteira no livro. E é muito bacana que a senhora cite ela hoje. Então, até a pergunta que eu tenho é como foi essa trajetória para vocês duas, que eram mulheres, no meio que ela cita muito isso no livro, no meio muito masculino. Ela fala que ela era muito bem recebida e ela tinha muita coragem. Inclusive, ela até conta no livro de um projeto que era em Campos do Jordão, que acabou não sendo finalizado, porque eles não tinham essa visão da implantação do projeto. Então, eu queria saber um pouco dessas experiências e como foi permear esse meio. Olha, a Rosa é uma pessoa muito querida, né? Realmente, logo depois que o Jorge me falou, olha, procure Rosa Clias, eu já sabia que ela existia, mas eu nunca tinha tido contato com ela. Como eu disse, era uma garota, né? Eu tinha 27 anos quando o Lito morreu. E aí ela disse, olha, procure a Rosa, telefonei, marquei uma reunião com ela, e ela me recebeu muito bem, estou animada. A Rosa sempre foi super animada, né? A Rosa é uma pessoa, energia a mil, né? E aí ela falou, olha, muito fácil, Esther, não precisa ter medo nenhum, porque está cheio de bicho-papão por aí, mas ninguém tem medo deles. Então você vai fazer exatamente o que você sabe, você aprendeu tudo com o Lívio, né? Até parece que, de repente, eu tinha feito um curso com o Lívio, né? As pessoas não se davam conta que ele tinha ido embora de um minuto para o outro, né? Não tinha nada, não tinha ficado registro de nada, nunca tínhamos conversado sobre a maior parte das coisas, né? A gente conversava muito também sobre música, sobre outras coisas nós não tínhamos a preocupação de registrar nada, porque ele era um rapaz de 39 para 40 anos, né? Então, ele não ia registrar mesmo, porque mal a gente está começando a pensar na profissão. E a Rosa falou para mim, Esther, faz aquilo que você acha que deve fazer. Não é verdade que você não vai ser bem recebida porque é mulher. Existe, sim, esse constrangimento, porque nós somos sempre a única no meio do monte de homens, né? Mas, para mim, isso sempre foi, por exemplo, para meu caso, sempre foi, quando o Lívio faleceu, eu tinha as reuniões do Parque Anhembi, do hotel do Parque Anhembi. Então, eu fazia a reunião e todo mundo dizia, olha, vamos deixar a Esther primeiro, que ela tem que voltar para dar de mamar para o filho. Então, assim, era muito natural. Eu logo fazia a reunião, pegava o carro lá na Zona Norte, em 15 minutos estava aqui na Zona Sul, porque naquela época não tinha trânsito, né? Ou seja, não foi difícil fazer, como a Rosa me falou. Porém, a Rosa, assim como eu, talvez, nós somos muito amigas. E realmente a Rosa é um pouco na minha frente, sabe? Eu tenho uma trajetória parecida com a da Rosa. Por me impor como uma pessoa profissional, por criar um escritório, por ter um lado que é obrigatoriamente empresarial e que não é o que a gente mais preza, mas que tem que existir, né? E até um dia que ela ligou para mim e falou, Esther, eu estou fechando meu escritório. Estou no susto, né? Como fechando seu escritório? Falou, não vou mais ficar na Brigadeiro dos Antônio, onde ela sempre esteve, né? O escritório de 3 níveis, né? Não vou ficar mais lá. Estava passeando hoje de manhã no Pinheiros, ela caminhava todo dia no Pinheiros, né? Então, eu vou fechar o escritório, porque aquilo é uma barbaridade. Eu não quero mais ter um monte de gente, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia. Eu estou sozinha em casa, tenho um apartamento que é grande, eu posso usar os meus quartos, né? Como lugares de administração, e as pessoas vão trabalhar em casa, e pronto. E anos depois, eu me vi fazendo a mesma coisa, mas por absoluta contingência das circunstâncias, né? E falei, não é que eu fiz exatamente o que a Rosa falou, só que eu não telefonei para ela, né? A única diferença é que eu não telefonei para ela. Mas a Rosa teve uma trajetória brilhante, porque ela é uma pessoa batalhadora, ela é uma pessoa muito consistente culturalmente. Estivemos juntas em vários projetos, foi muito gostoso trabalhar com ela. Nossa, a Rosa e eu temos uma história longa, né? Até gostaria muito, até vou marcar com ela, ela vai fazer parte de algumas coisas de aulas práticas minhas também, né? Do Instituto. Mas, assim, Rosa tem um lugar especial porque ela me ensinou muito, porque falamos muito da profissão.
Eu iluminei a exposição dela numa das bienais de São Paulo, né? Onde ela apresentou o trabalho histórico dela. A Rosa é próxima e eu acho que ela, como eu, não sofreu penalidades por sermos mulheres, né? Isso aconteceu até o que, uns 25 anos atrás, dos 50, depois uns 25. De lá para cá, houve uma enxurrada de mulheres na profissão. Então, não fez a menor diferença. Hoje em dia tem mulheres em toda parte. Aliás, hoje as mulheres são predominantes em termos da nossa profissão, né? Então, isso aí acabou. Eu acho que a Rosa também não sentiu isso. Ela sempre foi uma pessoa de primeira linha. Nunca vi a Rosa reclamar disso. Nunca ela falou, nossa, esses homens, né? Como é difícil. Nunca. Sempre nos demos bem com todo mundo. E a Rosa tem um caráter muito firme. Então, não tem homem para passar por cima dela, não. Tem que ser muito, muito pouco inteligente para querer passar por cima dela. Mas eu acho que, não sei se eu te respondi a pergunta, João, mas o objetivo era isso mesmo, né? Falar da... Respondeu sim, e no livro acho que fica muito bem claro isso que a senhora acabou de dizer, que ela disse que para ela foi muito natural e muito fácil. Então ela conta as viagens que ela fez ao mesmo tempo que ela lidava com a carreira e com a família, como a senhora pontuou. E tem depoimentos dos filhos também falando que eles não sentiam essa falta, que foi muito natural o processo que foi se dando. Eu achei muito... Isso daí aconteceu exatamente com os 2 filhos dela. Uma filha dela mora pertinho de Barcelona, né? Mora na Espanha, na Catalunha. E o outro mora em Brasília. Então, ela sempre teve esse afastamento natural, né? Dos filhos. E eu viajei muito, muito, mas muito. Isso até hoje é um peso para mim, sabe? Mas os meus filhos hoje dizem assim que isso foi uma coisa também do processo, né? O meu filho caçula, que trabalha na Lumine, né? Ele falou um dia para mim, mas não tem peso. Eu, pelo contrário, eu adoro o fato de você ter me deixado uma profissão que eu adoro fazer. Então, assim, não é a mesma profissão que porque ele é uma pessoa que adora arquitetura e design. Então, ele prestigia muito o design dentro da linha de produção da Lumine, né? Mas hoje não tem mais nada a ver com aquilo. Mas eu sei que tem um bom DNA lá, né? E a Rosa também, ela teve o mesmo, entre aspas, afastamento, mas nunca foi um afastamento interno, né? Acho que isso foi um afastamento espacial, né? Só, não... Mas a gente sente um pouco o peso, sabe? Eu me sinto meio devedora. Mas acho que tudo bem. Minha relação com meus filhos é boa, não tem problema. Meu áudio está funcionando. Meu áudio está funcionando. Parabéns. Microfone aberto para você, Thaís. Professor Esther, a minha pergunta hoje é a seguinte. Além das informações que vocês recebiam do senhor João Martins, né, da fábrica, sim. Onde mais vocês obtinham informações para criar as luminárias, os refletores principalmente, né, que era uma coisa no Brasil... Inusitada. E não era padrão normal fazer. Veja, não havia nenhuma informação, porque naquela época eu tive que ir para Nova York para comprar livros de iluminação. Eu só tinha o manualzinho da Philips. Aí eu fui para lá, comprei 3 livros que eram de pesquisadores do Centro de Pesquisa da Philips, em Eindhoven, na Holanda, né? Mas ali tinha uma profundidade maior de informações. Quando o Lívio faleceu, lógico. Mas na época do Lívio, ele dispunha do professor Liebesmith, que era uma sumidade em termos de iluminação naquela época, e que ensinou tudo a partir das lâmpadas e o desenvolvimento das lâmpadas dentro das luminárias, né? Então, por exemplo, ele dizia, não, essa dimensão não é boa, tem que ser o dobro, porque o volume, o calor e tudo mais tem que ser maior. E ali, nós tínhamos ele, que fazia a informação das lâmpadas, e tinha o João Martim, que pegava aquela mistura toda do João, que eu traduzia no volume, o Lívio fazia a forma, né? Mas o refletor era eu que tinha que fazer, né? Porque ele não gostava desse assunto. Então ele dizia assim, não, olha, ele me trazia coisas, folhetos, né, dos Estados Unidos, assim,
Olha aqui, olha um refletor assimétrico, tá vendo? Você estava falando? Olha como está tudo, eu não sei para que tem esses dentinhos. Aí pensei, falei, com esses dentinhos talvez deve ser para diminuir um pouco aquela coisa do espelho, né? Que dá aquela luz marcada, né? Aquela luz dura, né? E depois o Gil, quando entrou no escritório como estagiário, também conversamos bastante sobre isso. O Gil, como eu disse, é uma pessoa importante, porque ele teve esse gosto pela parte ótica, né? Ele é um ótimo especialista em refletores, né? E aí eu fazia os refletores baseada no princípio de Euclides, né? Raio refletido igual raio incidente, ponto, né? É assim que a gente fazia tudo. E aí o seu João Martim ia traduzindo tudo isso numa luminária formal, e seja o que Deus quiser, porque a gente ia ver quando ficava pronto, né? Não tinha aplicativo para ver nada, tinha que acertar de cara, né? Senão estava tudo errado. Mas não havia outra informação. Era o seu João Martim, na parte de produção, a dona Esther Stiller, com a sua irresponsabilidade clássica de fazer as coisas que eu não sabia, e o seu professor Liebesmith, com a parte técnica da iluminação propriamente dita, né? Mas ninguém disse para nós como fazer os fachos, aquilo era pura intuição. Por exemplo, para a catedral, que tinha aquele desenho, então a luz tem que fazer assim, né? Ora, então tem que fazer assim o refletor, era meio intuitivo. Né? E aí, por exemplo, a luminária para a catedral foi feita uma, e aí foi feito um teste, opa, beleza, é essa. Não, a gente fez uma para funcionar, ver como está funcionando, mas ninguém levou a Brasília, porque aí tinha que ir de avião, e papapá, não tinha aquela coisa de hoje, faz um mock-up aí, vê como é que fica. Não, minha filha, aquilo lá era andar de cavalinho, né, jegue quase, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Uma vez um americano me perguntou isso, eu falei, olha, sabe como aconteceu para mim? É como mais ou menos se você tivesse assim, no meio do centro-oeste do Brasil, né, e alguém chegasse com uma tesoura de poda, sabe aquela de podar a roseira, cortar os galinhos das árvores, eu falei, olha, aqui na frente tem esse mato, mas vai abrindo o caminho que você vai chegar num rio bem largo e depois você continua depois do rio que você vai chegar no Caribe. Aí é o mar do Caribe. Eu tive que cruzar a floresta amazônica com a tesourinha de poda, que é o que nós tínhamos na época, entendeu? Na época não tinha nada. E o Gilberto Franco gostava, estudava também a parte técnica para depois criar os próximos... Não. O Gilberto, eu ia falar isso na próxima vez, vou só adiantar um pouquinho, né, para não perder a graça da próxima vez. O Gil, quando apareceu no meu story, bateu lá, eu quero trabalhar com a série de que eu gosto muito de iluminação, blá, 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 e desenvolveu lá a sua maquininha de falação, né? O Gil gostava muito de refletores, porque ele fazia os refletores, assim, baseado em lata de azeite, sabe, lata de óleo, de milho. Ele abria as latas, ia moldando os refletores, ia colocando as lâmpadas, né, para ver como é que era o facho luminoso. Então, o Gil sempre teve esse viés de descobrir a ótica do facho luminoso. Por que ele se interessava por isso? Porque ele fazia parte de um grupo de teatro no colégio, colégio Etapa, se não me engano, né? Não era Etapa, era outro nome, agora esqueci. E esse grupo de teatro, onde trabalhava também, onde participava também a Marisa Hort, ele era o iluminador do grupo, ele se ofereceu para fazer a iluminação do grupo. Então, ele já tinha um ambiente propício para esse negócio. Quando eu ouvi ele falar aquilo, e ele trouxe para mim aquele monte de bugigangas, assim, que ele fazia, aí quando eu vi que aquilo tinha sentido, eu digo, gente do céu, caiu do céu, porque depois de 7 anos que o Lívio tinha falecido, ele nem sabia quem ele sabia que tinha tido um Lívio, porque o pai dele, que era o arquiteto, o engenheiro Mário Franco, professor, doutor Mário Franco, o pai dele. Ele nunca me disse que era o pai. O pai dele era o Mário, que eu conhecia muito bem, né? Porque ele não queria que tivesse influência do Mário, né? Ele queria fazer tudo sozinho. E eu, meu Deus, se eu soubesse, né, teria tido mais alegria ainda na contratação dele, no convite para ele. Então, ele, nem sei porque eu falei do Mário agora, mas assim, o Gil, ele já gostava, ele já queria fazer isso, e quando ele fez aquele carnaval para mim, eu falei, bom, esse fulano é a pessoa que eu estou querendo, que eu tinha que desenvolver
naquela semana, eu estava estudando um refletor, anos depois, né, 7 anos depois, para o Citibank, para edifícios, área de escritório do Citibank. E eu falei, puxa vida, depois de 7 anos, 7 para 8 anos de solidão absoluta no deserto, estou encontrando um oásis, né? Quem sabe esse menino, muito hippie, né? Barba toda mal cortada, de cabelo assim, parecia que tinha saído do chuveiro, né? Passado a toalha. Eu falei, poxa, se você quiser, Gil, faz o seguinte, você senta naquela mesinha lá no canto, você vai olhar para o Parque Siqueira Campos, olha que linda vista, né? E nós vamos desenhar esse refletor. Topa? Ele falou, topa. E a partir dali, para um refletor de escritórios, ele desenvolveu, junto comigo, assistindo e dando pitacos, né? Um sisteminha de elipses, né? Para a gente fazer o facho como desejado. Eu uso isso até hoje para conceber mais ou menos o que a gente quer. Hoje tem programas, aplicativos que você usa, ele desenha o facho, não tem problema nenhum. Mas nessa época não tinha nada, né? Então a gente desenhava, o Chico desenhava a elipse, o pedaço da elipse, uma elipse de jardineiro, né? Com barbantinho, assim, fazendo o que os jardineiros fazem para fazer os desenhos de elipse no jardim. Mas veja, tudo isso era tosco, muito tosco, mas funcionou maravilhosamente bem, porque a ótica é a ótica, entendeu? Física é a física, matemática é a matemática. Então, quando você conhece um pouquinho do substrato, o resultado é muito melhor, né? Então, não teve pesquisa, não teve estudo, teve experimentação, baseado em quê? Em Euclides, a luz refletida igual ao raio incidente. E no treino de fazer uso de curvas, né? Outra coisa da matemática, né? Equação da parábola, equação da elipse, para levar a luz para onde a gente queria. Pronto. Foi tudo empírico. Mas eu acho que isso, por ter tido tanta experimentação, deu ao Gil e a mim uma habilidade para identificar os refletores, os fachos luminosos, que a maioria das pessoas não tem, e que é um ganho de qualidade muito grande. Eu adoraria que as pessoas entendessem que conhecer isso mais a fundo, e eu vou fazer aulas, né, no módulo agora, para isso, para as pessoas verem como é rico conhecer a fundo o que é um refletor.